trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Uma boa noite a todos vocês. É com alegria que os vemos, então, aqui, participando deste culto, quando nós juntos queremos louvar e adorar o nosso Deus. Nós estamos agora no novo período dentro do calendário da Igreja Cristã. Nós estamos vivendo agora o período dentro da Quaresma. E esse é o primeiro final de semana dentro, então, desse período. 40 dias antes da Páscoa, sem contar os domingos. Um período onde nós refletimos sobre a obra de Jesus. Aquilo que Jesus fez. Queremos falar sobre isso, ouvir sobre isso. E na ação do Santo Espírito sermos fortalecidos nesta fé em Jesus. Porque Jesus Cristo venceu. E com Jesus nós somos vencedores. E esse é o tema também do culto de hoje. Saúdo a vocês, membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui presentes, também aqueles que se unem a nós pela internet. Saúdo a todos os que nos visitam presencialmente, ou também nos visitam aí participando do culto pela internet, nas palavras bíblicas, então, do salmista que diz: Tu és o meu Deus, eu confio em ti. Deus, Ele é tudo para nós. Nós confiamos nele. E no seu amor, Ele mandou Jesus, que venceu por nós. E com Jesus, nós também somos vencedores, nesta vida e também para a eternidade. Então, neste momento, nós queremos seguir com os avisos para este culto. Cultos todos os sábados e todos os domingos. Amanhã também, à tarde, teremos culto no Moinhos d'Água. Às 18 horas, líderes de estudo bíblico. Na terça-feira, reunião da diretoria da congregação. Na quarta-feira, reunião do Conselho Distrital em Forquetinha. Sexta-feira, estudo bíblico, grupo Moinhos d'Água e Videira. No próximo final de semana, Encontro Nacional de Liderança da 3LB, da Liga de Leigos Luteranos do Brasil, no Seminário Concórdia, em São Leopoldo. Teremos representantes da congregação, o presidente da congregação, o presidente dos leigos e também mais um jovem. Conectando Gerações é o tema. Então, o Cláudio estará indo participar e também o Vinícius estarão indo participar dentro dessa temática, conectando gerações. Essa é uma preocupação da igreja e esse evento vai estar acontecendo então no próximo final de semana em São Leopoldo, no nosso seminário. São esses então os avisos. Nós queremos iniciar o culto cantando A Deus Cantai Louvores. Então todos podem se assentar então neste momento e cantemos o hino que segue na projeção.
salva os desolados do medo e da aflição. Cristo em vossos cantos, vibrantes de fervor, enchendo os atos santos da casa do Senhor, cobriu-vos de bondade e não vos deixará por toda a eternidade, convosco ficará. É vosso Pai amado, o qual se apiedou de vosso triste estado e vos purificou de todos os delitos por Cristo Salvador, tornando-vos benditos por graça e infinito amor. Cantai-lhe doces hinos, sem nunca mais cessar. Marchai quais peregrinos ao seu celeste lar. Lembrai-vos da bondade que Deus vos dispensou, servindo em piedade a quem vos resgatou. Queremos invocar a presença do nosso Deus. Seguimos oficiante e congregação. Em nome de Deus Pai, Criador de todas as coisas, em nome de Deus Filho, o único e suficiente Salvador, em nome de Deus Espírito Santo. o santificador e consolador. Amém. Prezados irmãos e irmãs, diz a Escritura, pois todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Quanto nos ama, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Se fizeres, ó Deus, uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas e por isso nós te tememos. Quando João viu a Jesus que vinha em sua direção, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade. E assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai que está no céu. Se você declarar com os seus lábios, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus o ressuscitou, você será salvo. Porque cremos com o nosso coração e somos aceitos por Deus. Declaramos com os lábios e somos salvos. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a região da Judéia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Vamos orar pedindo o perdão de Deus em conjunto, então, como segue na projeção. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza
somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos, como pelo que deixamos de fazer. Merecemos, por isso, a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu perdão. Consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém. Muito estimados no Senhor Jesus, o Deus de toda misericórdia, entregou o seu próprio Filho à morte, e por amor dele nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros do seu reino, e lhes concede o seu Espírito Santo. Amém. O introito para o culto de hoje é o Salmo de número 91. Salmo 91, do versículo 1 ao versículo de número 13. Um versículo oficiante e outro a congregação. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, dirá ele: ó Senhor Deus, tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas, e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, não acontecerá, e a violência não chegará perto de sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você, para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Amém. Pode se assentar, cantemos o próximo hino.
refúgio e fortaleza, Deus sempre é. Existe uma cidade, o Deus de Jacó, jamais será abalada, jamais sucumbirá, e de eterna salvação jorrará. Deus nos fez fascistar, filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus nos fez fascistar, filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Queremos falar com Deus em oração. Ó Deus, Pai dos fiéis, Tu guiaste o teu povo da antiguidade pelo deserto e o trouxeste à terra prometida. Guia agora o povo de tua igreja para que, seguindo o nosso Salvador, possamos caminhar através do deserto deste mundo em direção à glória do mundo por vir. Por teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Podem se assentar, seguimos com as leituras indicadas. A leitura do Antigo Testamento encontramos no livro de Deuteronômio, capítulo 26, versículos 1 a 11. As ofertas das colheitas. Moisés disse ao povo: vocês vão tomar posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês. Depois de morarem lá algum tempo, cada um deve pegar a primeira parte de todas as colheitas produzidas pela terra que o Senhor Deus lhe deu, deve colocá-la num cesto e levar para o lugar que Deus tiver escolhido para nele ser adorado. Vá falar com o sacerdote que estiver servindo naquele dia e diga: declaro hoje que estou morando na terra que o Senhor, nosso Deus, prometeu dar aos nossos antepassados. Aí o sacerdote pegará o cesto e o colocará na frente do altar do Senhor, nosso Deus. Então, na presença do Senhor, você fará esta declaração: o meu antepassado foi um arameu que não tinha lugar certo onde morar. Ele foi com a família para o Egito e ali eles moraram como estrangeiros. Quando chegaram lá, eram poucos, mas aumentaram em número e se tornaram um povo grande e forte. Os egípcios nos maltrataram e nos obrigaram a fazer trabalhos pesados. Então oramos pedindo socorro ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Ele nos atendeu e viu a nossa aflição, a nossa miséria e como éramos perseguidos. Com a sua força e com o seu poder, ele fez milagres, maravilhas e coisas espantosas e nos tirou do Egito e nos trouxe até esta terra que nos deu, uma terra boa e rica. E agora, ó Senhor Deus, eu te ofereço a primeira parte das colheitas da terra que me deste. Depois, coloque a oferta diante do Senhor nosso Deus e ajoelhe-se na sua presença. Fique alegre por causa de todas as coisas boas que o Senhor deu a você e a sua família, e faça uma festa com os levitas e com os estrangeiros que moram onde você vive.
leitura da epístola, encontramos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos 8 a 13. O que Moisés diz é isto: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isto é, a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Só Cordeiro de todo louvor, graças nós rendemos por teu amor. Tua seja a glória, o domínio também, para todo sempre. Com reverência, ou seja, em pé, aqueles que puderem, queremos ouvir o Santo Evangelho, que encontramos registrado em Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 13. Lucas 4, do versículo 1 ao versículo 13, que leio então, neste momento, diante de vós. A tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra vire pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza, pois tudo isso me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Isso tudo será seu se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Depois o diabo o levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Então Jesus respondeu:
As Escrituras Sagradas afirmam: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Queremos neste momento confessarmos então a fé no único Deus verdadeiro, então o Deus triuno, conforme as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Neste momento, a congregação pode se assentar. Nós seguimos agora com o momento da escola dominical. Então, as crianças vêm à frente, aquelas que têm a oferta. Muito bem, agora vocês juntam as mãos, fecham os olhos, abaixam a cabeça e recebam então a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Agora vocês podem seguir com a professora Luísa, então, para a escola dominical. Em preparação à mensagem, cantemos o próximo hino. firme nas promessas de meu Salvador, sempre dou louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do teu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo a tempestade a me consternar, pelo Verbo eterno hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor
carregado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Que Deus, Espírito Santo, possa agir livremente no coração e na mente de cada um de nós, que sejamos fortalecidos em Jesus, porque Jesus venceu e com Jesus nós somos também vencedores. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, no final de semana passado, encerramos o período da Epifania dentro do calendário da Igreja Cristã. Era também o final de semana da transfiguração de Jesus. E agora, então, nesta quarta-feira que passou, nós iniciamos a Quaresma. Aqueles 40 dias antes da Páscoa, sem contar os domingos, um período especial de reflexão, de arrependimento, um período onde nós refletimos especialmente sobre a trajetória de Jesus para trazer o perdão, a salvação, a vida eterna, para vencer por nós o pecado, a morte e o diabo. Ou seja, agora vivemos a Quaresma. E quero neste momento colocar diante de vocês também, a título de introdução para a mensagem, 2 chamados da mensagem do culto do final de semana passado. O primeiro, olhem para Jesus. Ontem tivemos reunião do departamento de leigos da congregação, reiniciando as atividades em 2025. Eles também ouviram, foram fortalecidos nesta verdade. Olhem para Jesus. Em todos os dias e momentos, momentos bons, momentos difíceis. Olhem para Jesus. Estão alegres? Olhem para Jesus. Estão tristes, sofrendo? Olhem para Jesus. Jesus é tudo. Jesus é Deus, Ele é homem. Jesus é Rei, Jesus é Salvador. Esse foi o tema da mensagem do final de semana passado. Portanto, olhem para Jesus. Sempre. Uma outra frase que eu também coloco diante de vocês mais uma vez. A frase que, ou seja, as palavras lá do Monte da Transfiguração, do relato então do Evangelho, quando conta a transfiguração, então, de Jesus. Quando Jesus brilhou como o sol ao meio-dia, diante de Pedro, Tiago e João, quando que também vieram do céu 2 personagens, Moisés e Elias, ou seja, envoltos do brilho celeste, e ali conversavam com Jesus. Sobre o que eles conversavam com Jesus? Sobre aquilo que é o nosso desafio também, conversarmos nesse período da Quaresma. Diz o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 9. Eles falavam com Jesus a respeito da morte, que de acordo com a vontade de Deus,
ele ia sofrer em Jerusalém. Eles falavam sobre a paixão, a morte, sobre a ressurreição de Jesus, a trajetória dele para trazer o perdão, a salvação, a vida eterna. Ou seja, olhem para Jesus sempre. E agora, nesse período, vamos falar, vamos meditar sobre a trajetória de Cristo para vencer por nós o pecado, a morte e o diabo, para trazer o perdão, a salvação, a vida eterna. Ok? Diante disso, o que nos trouxe o evangelho do culto de hoje? Qual a história de Jesus, então, aqui presente no primeiro final de semana da Quaresma? A tentação de Jesus. A história da tentação de Jesus. Jesus aqui foi tentado pelo diabo. Temos esse relato nos mínimos detalhes. Era preciso. Foi por isso que o Espírito levou Jesus para o deserto, onde ali ele foi tentado durante 40 dias. Nesse tempo todo ele não comeu nada, mas ele foi tentado ali pelo diabo. Isso é real? Isso é verdadeiro? Claro que é. Vocês lembram dos cultos passados, quando vocês ouviram falar sobre a grandeza, a glória, o poder de Deus? Sobre quem Deus é? E entre meio a isso tudo, vocês ouviram também falar bastante sobre os anjos de Deus, sobre a criação de Deus. Os anjos que foram criados dentre os 6 dias da criação. Nós não sabemos em que dia eles foram criados, mas tudo que existe foi criado por Deus dentre os 6 dias da criação. No 7º, ele descansou. Está registrado em Gênesis, lá no início, no capítulo 1. Muitos tipos de anjos, ou seja, muitas espécies de anjos, né? Sabemos que foram criados os anjos, arcanjos, anjos, ora, serafins, os querubins, os arcanjos. E quem é o diabo? O diabo é um dos anjos criados por Deus. Um anjo poderoso criado por Deus, que se rebelou, que apostatou, que se desviou, que se perdeu. E com ele apostataram legiões de anjos, e infelizmente também se perdendo juntamente com Satanás, com o diabo. Ele, de anjo da luz, de Lúcifer, passou a ser então Satanás, o diabo, o pai da mentira, inimigo de Deus, inimigo de tudo aquilo que Deus ama, muito especialmente então dos seres humanos, a coroa da criação. E o diabo, esse inimigo poderoso, ele vai buscar fazer sempre de tudo para nos tentar levar para longe de Deus, para nos afastar da palavra, dos meios da graça, para que a nossa fé seja enfraquecida e nós possamos ser presas mais fáceis. E é justamente nos momentos mais difíceis da vida que o diabo vai tentar se achegar, se aproveitar das situações para tentar nos seduzir, nos destruir. Ele vai usar as iscas certas sempre para cada momento, para cada ocasião. Porque ele estuda justamente as presas.
ele estuda você e estuda também a mim e tenta nos levar para caminhos de destruição, então, e de condenação. Agora, olhando justamente para o próprio texto que nós temos então diante de nós, nós vemos o diabo chegando no momento de fragilidade, ou seja, dentro de uma situação complicada. Ambientes que nós, ora, não conhecemos, o que é viver no deserto, o que é estar nesse lugar. Mesmo que nós tenhamos vivido dias assim, com o sol muito quente, ou seja, temperaturas muito elevadas, historicamente, batendo recordes no Rio Grande do Sul. Mas nós não temos real ideia do que é realmente. Aliás, sabemos teoricamente o que é, pelo menos a maioria de nós, o que é o deserto. Poucos de nós tiveram a oportunidade de ir até o deserto, algum deserto, e ver realmente o que é, então, essa situação. Agora, imaginar a pessoa extremamente fragilizada. E aí, nesses momentos, então, ser abordado. Jesus, no entanto, ele foi tentado à nossa semelhança, como nós, ora, somos tentados. E somos levados, então, hoje a refletir sobre isso. Como Jesus enfrentou o diabo. Ele enfrentou o diabo fazendo uso unicamente da palavra, daquilo que está escrito, das verdades de Deus reveladas. É fato que o diabo também usou a palavra, buscando distorcer as verdades de Deus e induzir assim Jesus a também a fragilidade. O que para ele, isso com certeza é impossível. Olhando para o próprio evangelho, então, do culto, nós vemos que a primeira investida do diabo em Jesus foi: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra vire pão. Ele tentou, portanto, Jesus pelas necessidades básicas. Podemos dizer que ele vai tentar a nós também pelas nossas necessidades básicas. Ele pode tentar fazer com que a gente, na busca das necessidades básicas, do sustento, do pão de cada dia, que a gente venha diminuir ou que a gente venha desprezar a palavra do nosso Deus. É tudo o que ele quer. Fazer com que a gente despreze e se afaste dos meios da graça, os meios pelos quais o Espírito Santo age. Ele disse: transforme essa pedra em pão. Mande que a pedra vire pão. Jesus poderia fazê-lo? Sem dúvida nenhuma. Com certeza. Agora, Jesus disse para ele: o ser humano não vive só de pão. Ou seja, ele precisa da palavra que procede da boca de Deus. Ele precisa de pão. Mas ele também precisa da palavra que procede, então, da boca de Deus. Nós precisamos da palavra continuamente na nossa vida. E entre meio a todos os desafios da vida diários, não podemos abrir mão da palavra do nosso Deus. Abrir mão da Santa Ceia, desse encontro com o Senhor Jesus. Ou seja, Jesus demonstra que os valores do mundo e as necessidades desta vida não estão acima da vontade de Deus. Jesus não podia trocar uma satisfação momentânea pela condução do Espírito Santo e seguir o caminho de seu Pai era o que importava. Fazer a vontade de Deus era o mais importante. Que em nossa caminhada saibamos, na ação do Santo Espírito, que possamos abrir sempre os olhos e reconhecer o que é sagrado, as coisas de Deus. As coisas de Deus têm prioridade diante dos valores deste mundo. Então, que nada, nenhuma satisfação momentânea venha a valer mais para nós do que a viva esperança em Cristo Jesus que nós temos. A vitória que Cristo nos traz sobre o pecado, a morte e o diabo. E aí nós somos conduzidos justamente para a segunda investida do diabo.
depois de tentar ele pelo sustento, coisa que acontece com seres humanos hoje. Muitos, na busca de satisfazer as necessidades básicas, acabam diminuindo, na prática, a importância da igreja de Deus, da palavra de Deus, da Santa Ceia. E aí vem a segunda investida dele. Jesus, então, ele foi levado, ou seja, o diabo levou Jesus para o alto e mostrou num instante todos os reinos do mundo. E disse: eu lhe darei todo esse poder e toda essa riqueza, pois tudo isso me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Isso tudo será seu se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Se você se ajoelhar diante de mim e me adorar, eu vou te dar poder e riqueza. Isso me foi dado, agora eu posso dar para quem eu quiser. Podemos agora pensar justamente sobre essas questões. Será que o diabo pode dar realmente poder e riqueza para as pessoas? Ele disse: tudo isso me foi dado. Ele não teve por ele. Então alguém lhe concedeu essa possibilidade de usar dessas armas para tentar as pessoas. Então quem concedeu isso? Aquele que é o Senhor do universo, porque nada acontece sem a permissão de Deus. Então ele disse: isso me foi dado e eu posso dar a quem eu quiser. Quantos agora, em troca de poder, vendem o seu próprio corpo, a sua honra, os seus princípios? Podemos dizer em outras palavras, vendem a sua alma ao diabo em troca de algo passageiro. Quantos, infelizmente, fazem isso? Mas Jesus, como das outras vezes, tira de letra isso. Ele disse: somente a Deus cabe a adoração. Ao Senhor teu Deus adorarás. Sirva somente a Ele. Ou seja, jamais vamos nos comprometer com o diabo. Nós já temos um pacto com Deus no sangue de Jesus. Um pacto eterno. Nós não vamos fazer um pacto com o diabo para que possamos ter poder, riqueza. E se Deus quiser conceder isto a alguém, com certeza serão bênçãos vindas do próprio Deus e não agora o diabo como sendo aquele que vem negociar, buscando levar a nossa alma para a destruição eterna, a condenação então no inferno. Somente a Deus cabe adoração, respeito. Isso significa que ninguém deve buscar para si ser famoso e poderoso. Agora em si, ora, ter riquezas em si, vindos de Deus, são bênçãos. Ou se alguém tiver algum status, ou exercer autoridade, ou poder na sociedade, vindos de Deus, servimos aí como instrumentos de Deus. E isso pode ser bênçãos vindos justamente do próprio Deus. Jamais negociando ou abrindo mão das dádivas mais preciosas que Deus tem para nós. Ou seja, essas não vão ser as mais importantes, não podem ocupar o lugar daquilo que é o mais importante. Jamais. E olhando para o texto do Evangelho, nós somos levados a refletir justamente também na terceira investida registrada do diabo. Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui. O diabo levou Jesus então a Jerusalém e colocou ele na parte mais alta do templo. E aí disse a ele: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui. Porque Deus diz, é o Salmo 91, versículos 11 e 12, que nós lemos no culto de hoje: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você, eles vão segurá-los com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Pula daqui. O diabo levou Jesus aonde? No templo. No ponto mais alto, ou no pináculo do templo. E dali ele disse: olha, pula, porque Deus diz que os anjos vão cuidar de você.
Vão segurá-lo com as suas mãos? Ele foi tentado à nossa semelhança. Porque talvez alguém pense, sim, Jesus é Deus. Claro, é fato. Como seria tranquilo ele subir para cá, subir para lá, ou descer, né, ou ir nessa direção ou naquela, né? Mas ele foi tentado à nossa semelhança. E o próprio Jesus, ele diz assim, ele responde também como ele espera que nós venhamos responder ao diabo. Quando ele vem colocar ideias ou pensamentos que nos afastam ou diminuem as coisas do reino de Deus, as coisas de Deus. Ele diz, não põe à prova o Senhor seu Deus. Deuteronômio 6,16. Não põe à prova. Ou seja, na terceira tentação, o diabo chega citando a Bíblia e diz, vejam, ele fala, aos anjos dará ordens. Agora, o diabo usa a Bíblia, fazendo uma distorção para afastar de Deus, ou seja, dos propósitos de Deus. Mais do que nunca, pensando nos dias de hoje, nesses tempos, muitos citam também a Bíblia sem critério nenhum. Muitos são arrastados pelo engano e por heresias. Vivemos uma confusão espiritual, onde o diabo arrebanha muitas pessoas nos dias de hoje. É como que dizendo, em nome de Jesus você pode tudo. É só alegria, felicidade, prosperidade. E nestas heresias espalhadas, em nome de Jesus, usando-se a Bíblia, muitos são arrebanhados e afastados dos verdadeiros propósitos, então, do nosso Deus. Olhando por aí, percebemos muitos deturpadores de verdades bíblicas que confundem e desviam do verdadeiro evangelho de Cristo. Infelizmente. Mas o nosso povo também está sujeito a isso. De repente, alguém possa estar doente e ele dizer assim, olha, eu não vou consultar nem fazer exames, mas eu quero que Jesus me conceda a cura. Jesus diz, não põe à prova o Senhor teu Deus. Existem responsabilidades pessoais. Pula daqui porque Deus vai te segurar, Ele vai te guardar a vida. Jesus diz, não põe à prova o Senhor teu Deus. Espetáculos, isso cabe a circos. E locais onde acontecem espetáculos. Mas é importante lembrar sempre da palavra de Deus também para nós. Podemos ser tentados pela fé, pelas verdades da Bíblia. E dentro de contextos, essas verdades sendo distorcidas diante de nós. Nós sermos enganados e levados para longe dessas verdades. Lembremos, Deus cura sim, mas Ele usa ora a medicina, Ele usa os médicos, usa os remédios. Talvez quando se perdeu toda a esperança e até o médico desistiu, Deus faça um milagre. E Ele tem feito muitos milagres. Mas Ele quer que nós justamente respeitemos e lutemos, fazendo sempre aquilo que cabe a nós fazermos. Portanto, queridos irmãos, queridas irmãs, sejamos atentos a esse ponto. Ser tentado pela fé que nós recebemos, que o Espírito Santo nos deu e alimenta e nos edifica. Podemos ser tentados pela luta no sustento, no suprir as necessidades básicas, ou no querer as glórias deste mundo, poder, riquezas, ou podemos ser tentados ainda pela própria fé. Mas Jesus, Ele venceu por nós, Ele venceu essa tentação usando a palavra. Nós não vamos querer discutir nem dialogar com o diabo. Jesus não discutiu com ele. Não tentou argumentar mostrando os enganos diante das verdades da palavra. Ele simplesmente era cirúrgico, mostrando a verdade clara da Escritura.
Ou seja, não deixando dúvida da palavra. Aí percebemos o quanto é importante nós também sermos alimentados continuamente na palavra. Para quê? Para que nós também tenhamos as necessidades espirituais satisfeitas. Assim como precisamos satisfazer as necessidades físicas, cuidar do nosso corpo, fisicamente falando, nós também precisamos cuidar do nosso corpo espiritualmente falando. É por isso que nós não podemos viver só com o pão de cada dia, mas precisamos também da palavra. Somos dependentes da palavra do nosso Deus, para que o Espírito Santo que habita em nós possa continuar nos edificando, nos mantendo então na fé. E não esqueçamos, o diabo, o mundo, a nossa carne, são inimigos. Mas Jesus venceu esses inimigos. E com Jesus nós também somos mais do que vencedores. Então não precisamos nos preocupar com o diabo. E também nem nos preocupar demais com as tentações que ele trará sobre nós. Porque Jesus já venceu por nós. É uma batalha vencida. Então, portanto, nós não queremos discutir com ele, nem dialogar com ele, nem brincadeira com ele, nem conversa com ele. Nós vamos seguir a nossa trajetória com Cristo como vencedores. Jesus venceu, nós também, com ele somos vencedores. Não há motivo para nos assustarmos, nos preocuparmos, mas também não queremos ignorar esse perigo, as ameaças sobre a nossa fé, sobre o caminho de Deus. Você pode pensar e refletir sobre as vezes que você acabou caindo, que você acabou se afastando, o quanto por vezes o diabo já te levou para olhar para outros lugares, ao invés de olhar e manter o foco em Jesus. Quantas vezes ele nos afastou e impediu, ou seja, teve forças que nós permitimos de ele agir e nos afastar dos meios da graça. Mas que bom que, apesar disso, Deus ainda tem uma promessa para nós. Nunca seremos tentados além das nossas forças. Assim como uma cruz que ele permite nunca vai ser maior do que a força que ele dá, nunca uma tentação vai ser maior do que a força que Deus também concede para nós. Ou seja, isso é certeza em todos os dias e momentos do amor, do cuidado, da proteção e da bênção, então, do nosso Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, que nós possamos, na ação do Santo Espírito, olharmos para Jesus e seguirmos, meditando sobre a sua trajetória, rumo à cruz, para nos trazer o perdão, a salvação, a vida eterna. É tempo de nós colocarmos, talvez, os enfeites, os arranjos, agora da quaresma, né? Os arranjos de Páscoa. Já temos a árvore de Páscoa com símbolos que nos apontam a olhar para Jesus, o Cordeiro de Deus, porque a árvore de Páscoa tem sentido com Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As guirlandas de Páscoa têm sentido em Jesus. Os enfeites dessa época têm sentido em Jesus. E que esses enfeites que talvez nós coloquemos, esses símbolos que coloquemos em nossas casas, possam nos fazer refletir ainda mais sobre a trajetória de Jesus para trazer a salvação para o mundo, para trazer para o mundo a vitória sobre o pecado, a morte e o diabo, trazer perdão, salvação e vida eterna. Que não esqueçamos jamais, venha o que vier, em Jesus, nós temos o que precisamos. Em nome de Jesus, amém. Nos coloquemos em pé, aqueles que puderem. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Todos podem se assentar. Durante o momento das ofertas, cantemos
o próximo hino. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor. Sigo a cantar. Se o sol Chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar que um lar no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei. Pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Agora sou feliz, agora sou feliz, como sou feliz, como sou feliz. Se o mal me ver, tanto faz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Amado Pai, mostra a tua graça e o teu favor a teus filhos. Perdoa nossos pecados pelo amor de Jesus, teu Filho, nosso Senhor, que foi crucificado por causa dos nossos muitos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Preserva a proclamação do Evangelho da cruz em nosso meio e guarda a tua igreja da falsa doutrina e dos falsos ensinamentos que nos afastam da tua santa vontade. Cria em mim um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Senhor, abre os meus lábios e minha boca manifestará o teu louvor. Na leitura da tua palavra, no ouvir, no meditar, ao orar, faze com que nos deleitemos no louvor a ti e nas promessas que tua palavra nos dá. Preserva a tua igreja da hipocrisia e da arrogância. Que o teu povo te busque em adoração sincera e verdadeira. Que nós te busquemos de coração sincero e arrependido. Ó Deus, não nos desprezes por causa dos nossos muitos pecados. Que neste momento de quaresma, olhemos para dentro de nós mesmos, com o firme propósito de mudar a nossa vida de dentro para fora. Que o Espírito Santo seja conosco, abençoando cada passo de nossa vida. Que nossas privações nesses momentos de quaresma não sejam para mostrar uma fé aparente e externa, mas para o estreitamento de nossa relação pessoal contigo. Cuida de todos os que sofrem, que estão hospitalizados, ou que nesse dia necessitam de cuidados especiais. Senhor,
Nós lembramos aqui de todos os idosos, de todos os enfermos, de todos os enlutados, de todos os que sofrem de uma ou de outra maneira. Cuida deles, não os desampares. Também nesse momento, ó Deus, de forma especial, queremos te agradecer pelo que fizeste pelos aniversariantes da semana que hoje chega ao seu final. E desta próxima semana, então, que se aproxima. Especialmente o Bruno Rodrigues, que aqui está, que completou então os seus 15 anos de idade. Continues abençoando e cuidando dele. Que ele continue firme em Jesus, sendo uma bênção em todos os dias. Assim também te rogamos por todos os demais aniversariantes, então, desses dias. Também, Senhor, te louvamos pelo que tu tens feito por aqueles que estão lutando nas fragilidades. De forma especial te agradecemos porque hoje tu permitiste estar aqui diante do teu altar a dona Silvena Schwingel, que depois de muita luta, muitos dias, muitas dificuldades, no teu amor e graça pode estar aqui. Obrigado também por mais um ano de vida que tu deste a ela, e obrigado por ela poder estar aqui, te rendendo o culto e sendo fortalecida por ti na palavra e também na Santa Ceia. Senhor, também colocamos diante de ti tudo aquilo que pesa em nossas mentes, em nossos corações. Enfim, Senhor, olha por aqueles que sofrem a dor da solidão, do estresse e da depressão. Aqueles que são deprimidos e sem esperança. Olha, Senhor Jesus, por todos aqueles que perderam, então, um ente querido. Que a dor da perda seja aliviada. Com a esperança da salvação e da vida eterna. Abençoa cada pessoa de nossa congregação, especialmente nossos amigos que nos visitam neste dia. Que a tua palavra pregada ao coração de cada um de nós germine e gere frutos para o teu reino. Senhor Deus, amado Pai, oramos a ti em nome e por amor de teu Filho Jesus Cristo, na certeza de que nos respondes de acordo com a tua santa vontade. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe nesse momento da Santa Ceia, então, a todos os membros comungantes, então, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Durante a distribuição da ceia, queremos cantar o que for necessário, então, para que ela aconteça. Deus abençoe a todos, então, nesse encontro com Jesus. Todos podem se assentar. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os pecados.
Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Que Jesus sempre fique no teu coração. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte, para o perdão de todos os vossos pecados. Deus nos guarde pelo seu poder, protegidos, abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus nos guarde pelo seu poder, pelo seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e do seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, chegando sempre aos crentes. Deus nos guarde para o seu louvor. Pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde sempre em seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus nos guarde sempre em seu amor. Pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Ergue seu estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Na cruz a bem-vinda, quem quer hoje entrar, e o Evangelho aos povos com fervor pregar. Ergue seu estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Luta contra as trevas, luta contra o mal. Vamos à peleja, santa divinal, dar combate ao erro, à superstição, proclamando aos homens Cristo a redenção. Ergue seu estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é contigo hoje e para todo sempre.
Amém. Despedimos a todos com a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Queridos irmãos, queridas irmãs, nós teremos também juventude hoje, logo após o culto. Então, os jovens estão convidados, aqueles que querem participar então, da reunião dos jovens. Certo, jovens? Tudo certinho? Dá para chegar ainda, presidente? É possível, Mari? É a nossa nova presidente dos jovens. Tá? Então, bem-vindos todos os jovens para a juventude. Enfim, gente, não esqueçam. Olhem para Jesus. Vamos seguir falando a respeito daquilo que ele precisou fazer. E não esqueçam, Jesus venceu. E com ele nós somos vencedores. Sigam com Jesus e sigam bem. Nos